Olá, pessoal. Aqui está nossa aula sobre educação antirracista, como a gente havia falado, para esse período que não estarei presente. Então, serei breve, é, mas preciso dizer o necessário. Então, veja, o nosso último conteúdo da disciplina, né? Então, já falei um pouco sobre racismo, um pouco não, falamos muito sobre racismo e sobre antirracismo. Agora a gente olha para essa ideia do antirracismo a partir da educação, tá? Então, pensar uma educação antirracista primeiro, lembrar que a gente já conhece esses assuntos, já foram abordados, né? Agora é partir mesmo para uma ação prática, como propõe a atividade no final que eu vou apresentar. Bem, o que é uma educação antirracista? Primeiro, existe as aplicações da legislação, né, e as normas. É, existe uma legislação que propõe, né, uma educação voltada para o combate ao racismo. Então, aplicação das legislações e normativas compreende o reconhecimento do racismo estrutural e seus impactos. Quando a gente pensa em uma educação antirracista, a gente pensa em práticas que desconstrói preconceitos de discriminação e também traz a ideia de valorização da diversidade de sujeitos. Tá? Rapidamente aqui, algumas características da educação antirracista. Ou seja, uma educação antirracista, ela precisa reconhecer as desigualdades raciais, reconhecer que existe, né? Senão, vai combater o quê? Se não existe. Então, é preciso entender que existe desigualdades raciais. Outra coisa é refletir de forma contínua sobre o racismo e seus derivados no ambiente escolar, que está sempre pensando sobre isso, repudiar atitudes preconceituosas e discriminatórias, tanto na sociedade quanto nos espaços escolares, qualquer prática, né, preconceituosa, discriminatória, ligada ao racismo, a escola precisa parar tudo que está fazendo para ir resolver isso, dar atenção para isso. Cuidar para que as relações entre adultos e crianças, negros e brancos, sejam sempre relações de respeito. A educação antirracista precisa valorizar a diversidade e promover a igualdade no cotidiano escolar, né? Abordar uma visão crítica da história sobre diferentes grupos, porque senão a gente acaba reproduzindo, né, essa visão eurocêntrica, que coloca o sujeito branco como um detentor de conhecimento e as outras categorias como inferiores. É, utilizar materiais que contemplem a diversidade racial e a temática das relações étnico-raciais. As escolas precisam adotar, né, práticas e materiais que abordam a questão do sujeito negro. Educar para o reconhecimento positivo da diversidade racial, ou seja, trabalhar com o reconhecimento positivo da diversidade é dizer que, olha, essa diversidade de sujeito existente é algo positivo, que não é algo negativo. Há pessoas, há professores, há especialistas, profissionais, de modo geral, que tratam a diversidade como se fosse algo ruim, que enfeia a sociedade. A gente precisa trabalhar isso considerando um aspecto positivo. A outra questão é desenvolver práticas que fortaleçam a autoestima da pessoa, né, pertencente a esses grupos discriminatórios, porque é, essas pessoas, elas já são discriminadas em diversos espaços, em diversos lugares. E aí, se a escola, se uma prática pedagógica não as acolherem, né, não fortalecer a sua autoestima, aí não existe mais nenhum lugar que elas se sintam acolhidas.
E aí a gente pensa na educação antirracista e a educação das relações étnico-raciais a partir das normativas. O que que tem como norma, como marcos normativos dessa questão? A gente tem a Lei 10.639, de 2003, e a Lei 11.645, de 2008. O que que elas estabelecem? Isso aqui é o arcabouço legal que trata da questão das relações étnico-racial na escola. Estabelece as diretrizes para trabalhar com a temática. Estabelece as diretrizes de base da educação nacional para incluir no currículo oficial da rede de ensino a obrigatoriedade de temática da história e cultura afro-brasileira indígena, ou seja, essa lei altera a lei de bases da educação e estabelece como obrigatoriedade o ensino das relações étnico-racial, trabalhando temática da questão afro-brasileira e indígena. Ou seja, não estamos falando do nada, estamos falando com base numa legislação. Essas diretrizes também, essas leis, inclui o estudo da história da África e dos africanos, a luta dos negros e dos povos indígenas no Brasil, deve tratar da cultura negra e indígena brasileira e o negro e o índio na formação da sociedade, resgatando as suas contribuições nas áreas sociais, econômicas, política, enfim. É dar evidência para esses sujeitos que historicamente foram invisibilizados ministrando no âmbito de todo o currículo escolar, em especial nas áreas de educação artística e de literatura e de arte brasileira, e de história brasileira. Então, essa legislação, ela estabelece como obrigatoriedade a inclusão desse debate, dessa discussão no currículo oficial. Aqui está, aqui, ó, esse material, né? É exatamente as diretrizes curriculares nacionais. É um documento, é uma cartilha que existe para regular o ensino das relações étnico-racial no Brasil, tá? O objetivo desse documento é regulamentar a alteração trazida à Lei 10.639, que é a Lei de Educação, é a lei nacional. Então, a lei 10.639, ela altera a lei de 2006, quando ela vai estabelecer a obrigatoriedade do ensino desses conteúdos. O que que propõe? Quais são os princípios das diretrizes? Os princípios é a consciência política e histórica da diversidade, fortalecimento de identidade e de direitos, ações educativas de combate ao racismo e à discriminação. Então, são alguns dos princípios trazidos nesse documento que altera a lei, né, nacional da educação. Então, é importante. Sobre a consciência política e histórica da diversidade, o que que é isso, professor? Que princípio é esse? É a superação da indiferença, injustiça e desqualificação com os negros, com os povos indígenas e também as classes populares, às quais os negros, no geral, pertencem, né? Que são comumente tratados como inferiores e tal. Então, essa ideia da consciência política e da história da diversidade é entender que esses sujeitos também fazem parte do processo político histórico, ou seja, essa diversidade é uma construção histórica, né? Sobre o princípio do fortalecimento da identidade do direito, esse princípio deve conduzir o desencadeamento de processo de afirmação de identidade, né, de historicidade negada ou distorcida, né? Então, um pouco essa questão da identidade que nós já falamos, reafirmar a identidade desses sujeitos como participantes do processo de construção social da nossa história, que quando é apresentado é de forma distorcida, quando é apresentado, muitas das vezes são negados. Esse princípio também da identidade do direito promove o rompimento com uma imagem negativa, forjada por diferentes meios de comunicação. Os esclarecimentos a respeito dos equívocos quanto a uma identidade humana universal, não existe, né? Então,
traz essa questão do que é raça, de que toda a humanidade é uma raça só e de que os seres humanos não podem ser classificados por raça, porque isso é racismo, né? E aí a gente tem os principais desafios de uma educação antirracista, que é o quê? O que que a gente ainda encontra como barreira para desenvolver uma educação antirracista? A gente tem ainda uma visão conservadora e autoritária de alguns profissionais, inclusive profissionais da escola, né, da comunidade escolar. A gente ainda tem resistência verificada em alguns profissionais ou comunidades escolares. Alguns professores não querem falar sobre isso, algumas escolas têm resistência, né? A gente ainda tem práticas individualizadas, restritas apenas aos diretos envolvidos, ou seja, as práticas que existem nas escolas, nos espaços que discute isso ainda é muito individualizada, e ela acontece apenas com os sujeitos ali envolvidos diretamente. E é uma discussão que tem que chegar para todos. E um outro grande desafio que precisa ser superado é a intolerância religiosa que paira nesse universo de que qualquer manifestação religiosa que vem de matriz africana ou indígena é considerado inferior, né? Não tem Deus, enfim, tem são carregadas de preconceitos, né? Quando se pensa em religião, sobretudo qualquer religião que não vem do cristianismo. E também, uma outra barreira é a ausência da temática na formação inicial dos educadores, sobretudo. Então, os professores nas escolas não têm condições de falar sobre isso, não têm formação para falar sobre isso. Aí a gente chega aqui na educação das relações étnico-racial, como a gente já estava falando. Vamos lá. O resgate da memória coletiva e da história da comunidade negra não interessa apenas aos alunos de descendência negra, interessa a todos, independente de qual sua ascendência étnica. Essa memória não pertence somente ao negro, ela pertence a toda a comunidade brasileira, né? Aí a gente tem aqui os valores civilizatórios afro-brasileiros, que é a construção de uma memória social própria, a avaliação crítica da memória social herdada pela supremacia branca, né? É preciso rever nosso passado a partir de um projeto político civilizacional contemporâneo, ao mesmo tempo emancipador e antirracista, ou seja, a questão de eliminar ou desenvolver uma prática antirracista passa por um processo civilizatório. É inadmissível estarmos no século XXI com tanto conhecimento, com tanta racionalidade, e a gente ainda, né, está preso a um processo aí de 500 anos, que remonta a um processo de escravização, de opressão dos indígenas e dos povos africanos, né? Então, passa por uma questão de valores civilizatório mesmo, ou seja, é um retrocesso, né? Bom, nisso a gente tem a ideia do apagamento histórico, que é uma visão eurocêntrica, né, que a gente já viu isso, que promove a desvalorização da diversidade étnico-cultural humana e a falta de reconhecimento identitário e de pertencimento. Então, essa ideia que eu já falei para vocês. Há uma visão eurocêntrica no nosso país, e nas escolas e nas instituições, que visa o quê? Um apagamento histórico dos outros sujeitos, em detrimento dessa visão eurocêntrica. Ou seja, há uma desvalorização da diversidade étnico-cultural humana, né, em detrimento dessa visão eurocêntrica. E aí, uma falta de reconhecimento da identidade, do pertencimento desses sujeitos. Ou seja, muitos negros não se percebem como negros, né? Porque há um apagamento histórico. Eles não sabem de onde vêm, eles não sabem quem são. Então, eles estão perdidos na história porque foram envolvidos com esse turbilhão de questões colocadas por uma cultura
prevalecente, né? No caso, a cultura europeia. E aqui a gente tem alguns, para ir finalizando já, nós temos aqui algumas personalidades históricas negras, né, que fazem parte do nosso rol literário, filosófico, enfim. Tem a Dandara, dos Palmares, foi uma líder feminina do Quilombo dos Palmares. Dandara era a companheira de Zumbi dos Palmares, ela participou de muitos processos, né, ali contra a escravidão. Então, Dandara é um exemplo de mulher negra que lutou contra essa opressão do escravismo. O Milton Santos, que é mais contemporâneo, que é precursor da pesquisa geográfica. Na década de 90, ele se tornou o único pesquisador brasileiro que ganhou um prêmio internacional, considerado até como um Nobel da Geografia. Então, Milton Santos tem uma grande contribuição. É um homem negro que discute a ocupação dos espaços, né, porque ele era da geografia, e ele traz muito esse debate da questão negra. Então, é um exemplo também. Carolina Maria de Jesus, que era uma escritora negra, né? Considerada uma das mais relevantes para a literatura nacional, e que teve também um apagamento histórico, né? Porque a gente não conhece. E ela publica um livro, Quarto de Despejo, onde é uma obra-prima, precisa ser conhecido por todos. A gente tem André Rebouças, foi um engenheiro e inventor brasileiro, claro, foi um abolicionista também, com uma história muito importante e necessária a ser conhecida para usar como exemplo no combate ao racismo. Abdias do Nascimento, também contemporâneo, é, e aí ele é mais ligado à questão de arte, né? É ator, é teatrólogo e ativista, claro, escreve muita coisa, deixou muitos pensamentos e tem muito a contribuir com esse pensamento antirracista. E a Ida dos Santos Menezes, atleta brasileira, especialista no salto em altura, né? Ela participou de vários Jogos Olímpicos e sempre resgatando esse papel invisibilizado da mulher negra no esporte, por exemplo. E aqui a gente chega nas considerações finais, né? Os desafios, como já foi colocado, né? Uma visão conservadora, a resistência de alguns profissionais, a práticas individualizadas, restrita, né? Apenas a alguns indivíduos. E há um desconhecimento acerca da temática e da própria legislação, como eu trouxe aqui sobre a temática, né? Bom, eu fiz as considerações finais, mas eu gostaria de destacar alguns conceitos bastante importantes, que é, por exemplo, pedagogia interética. O que que é uma pedagogia interética, né? É, o movimento negro é considerado educador por conta da sistematização dos saberes. Então, há uma pedagogia, há um conhecimento produzido a partir de uma ideia, né, dos negros, ou seja, esse sujeito se elabora propostas, uma pedagogia mesmo. E aí a gente pode dizer que a pedagogia interética é uma proposição elaborada por esse núcleo eh, cultural afro-brasileira, de 1970, e setenta, e propõe a utilização do teatro na prática pedagógica. É uma proposta muito interessante. E outro conceito que eu queria rapidamente tomar aqui com vocês é a pedagogia multirracial, né? Que é o quê? Uma proposição elaborada por Maria José Lopes da Silva, professora intelectual e militante do movimento negro, que propõe uma perspectiva curricular, política e de conteúdo direcionada à alfabetização e formação de professores. É, uma alfabetização étnica, né, que é o que a gente precisa para compreender essas relações étnico-racial. Então, esses sujeitos constroem um conhecimento próprio, uma pedagogia interética, uma pedagogia multirracial, ou ainda é, uma pedagogia multirracial e popular. Essa mesma ideia, né, é, de uma diversidade de sujeitos,
de um multiculturalismo e que precisa chegar para todos os sujeitos. E aí a gente tem ainda um outro conceito, que é a pretagogia. É uma proposição elaborada por Sandra Petit, ativista e professora da Universidade Federal do Ceará, propõe o quê? Propõe um fazer educativo a partir de referências da história e da cultura africana e afro-brasileira, né? Então, a pedagogia traz uma base, né, teórico-metodológica e a percepção da necessidade de construção de uma prática educacional que, de fato, contribua com as escolas e torne-se aliada aí na luta contra o antirracismo, contra o racismo. Tá? E aqui para frente a gente vai falar um pouco mais dos desafios que nós já trouxemos. Então, até aqui é o que a gente gostaria de colocar para vocês compreender esse processo da educação antirracista. Bom,